formos apurar de verdade, a vida é infinitamente uma, uma contabilidade muito mais de ganhos do que de perda. O grande problema que eu imagino, o que eu sinto é que, como a maioria das pessoas não estão preocupadas em aprender, não estão preocupadas em discutir e ampliar o seu discernimento, nós temos o sentimento, pela grande maioria, de perda de modo geral, de perda de sentido existencial, de perda de valor agregado, de perdas e perdas e perdas. Então, eu fico muito atento às experiências que me convidam à vida, minha própria vida me convida às experiências, de que maneira eu estou agindo, reagindo. Se eu estou reagindo mal, eu tento ver por onde e quais são os motivos que eu estou reagindo mal. Se eu estou reagindo bem, eu agradeço imensamente e com bastante humildade aquilo que chega, que me faz crescer do ponto de vista essencial. Eu tenho me recomendado aqui diversas vezes, e farei hoje novamente, a leitura de alguns livros. O primeiro deles é O Essencial da Vida, do professor Hermógenes. O outro livro que eu vou recomendar também é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse é escrito por Leon Denis. Leon Denis, é como você vai encontrar escrito o nome dele. Ambos podem ser comprados em sebos ou em livrarias novas. O de professor Hermógenes provavelmente você só encontra em sebo de livros usados. Como eu também recomendo que qualquer livro do professor Hermógenes que você encontrar, adquira e leia, que são todas pérolas que você deve ler e aprender. Afinal de contas, com o professor Hermógenes, nós só temos ganhos, não existem perdas. E começar a se dar conta de que essa coisinha que está aqui na frente, que a gente chama de rede social, é um mecanismo de grandes perdas. Perda de tempo, perda de vida. Existem pessoas que, por um ato infeliz, usam essa grande ferramenta de maneira inadequada. Mas para isso nós não podemos educar o mundo, nós temos que educar o mundo íntimo, nós temos que educar o mundo interior de cada um de nós. Então, perdas e ganhos todos nós temos. Não tem muito tempo que eu tive perdas gigantescas, perdas consideráveis, não materiais, perdas essenciais. E o que é que eu fiz com essa perda? Analisar, questionar, investigar, estudar, entender o processo da vida. E para isso eu não abro mão, não me desapego absolutamente da literatura espírita. Por que motivo? Porque ela amplia meu nível de consciência. Porque a consciência não é ter conhecimento, é ter o discernimento amplificado. Então, cada dia que passa, eu busco amplificar mais essa capacidade de discernir o que é uma mentira, o que é uma verdade. E essa verdade, se ela vale para todos ou não, isso é discernimento. Então, o que nós precisamos aprender na vida é acolher perdas e ganhos. Um outro livro que eu considero importante é Perdas Necessárias. Perdas Necessárias. Maria Helena Matarazzo. É uma boa leitura. Uma importante leitura do ponto de vista psicológico, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista emocional. Perdas necessárias.
E aí vamos nós caminhando, trotando, um dia erra, outro dia erra menos, um outro dia tem um pequeno acerto, no outro próximo dia vai caminhando, empatando, ganhando e tendo sempre em vista que esta bendita vida é apenas uma passagem transitória e muito rápida e muito curta. Quando você menos vê, já encerrou tudo do ponto de vista material. Do ponto de vista físico, material, as coisas são finitas. Do ponto de vista espiritual, as coisas são eternas. Não fosse desta maneira, nós não teríamos livros maravilhosos escritos por espíritos admiráveis, amorosíssimos, espíritos especiais, que já habitam na outra dimensão. Então fique atento a isto. Será que é realmente verdade, né? Como é que funciona essa vida espiritual fora do corpo? Como é que funciona? Quando você lê os livros de Allan Kardec, você tem uma educação básica, por assim dizer. Você tem o ensino primário, o fundamental, e você tem o ensino médio e o ensino superior. Se você quiser se transformar em pós-graduado, em mestre, em doutor, aí você tem que realmente meter as caras e estudar todas as obras possíveis escritas por Chico, escritas por nosso querido Divaldo Franco, que está ainda entre nós, encarnado, escritas por Raul Teixeira, escrita por médios que a gente credencia, né? Eu, pelo menos, credencio como médios de grande serventia. Além de livros de grande sabedoria, como todos os livros do professor Hermógenes, que vou ressaltar que não são livros psicografados. Ele escreveu durante o seu período encarnado conosco aqui, nessa terra mesmo. O professor Hermógenes foi quem trouxe para o Brasil a prática da yoga e nos deixou, tem mais ou menos em torno de 12 anos, salvo engano, no máximo 15 anos. O grande professor Hermógenes, né? A quem eu tenho assim uma gratidão imensa. Setas no caminho de volta. Existe um outro autor que eu também vou recomendar para vocês como psicógrafo, Dr. Elzio Ferreira. Todos os livros de Elzio Ferreira são livros maravilhosos. Era médium, era um homem, dirigiu uma casa espírita durante muitos anos aqui em Salvador, Bahia, e psicografou livros maravilhosos. Pérolas no Fio. Ai, Deus, me perdoe a minha memória. É inclusive um autor que já adquiri livros para presentear amigos, né? Dr. Elzio Ferreira, uma pessoa que eu tive a condição de convivência. Frequentei o centro em que ele dirigia o centro. Já está na outra dimensão. A casa espírita que ele fundou aqui em Salvador, o Círculo Espírita, continua em pleno funcionamento. Não existe perdas que a gente não consiga sustentar. Estou falando isso de maneira genérica, né? Nós temos que compreender que cada um tem uma capacidade de suportar uma determinada dor e nós temos que respeitar esses limites de cada um. Existe, com todo respeito, o Fusquinha, existe o Chevette, existe o Opala, existe o Opala Coupé. São carros maravilhosos,
Não estou ferindo aqui suscetibilidade de ninguém, porque esses são carros da era dos anos 70, todos fantásticos. O Corcel 2, cada um tinha uma característica, mas era comum a todos eles uma única coisa: conforto e bem-estar. Conforto e bem-estar. O que lamentavelmente nós perdemos muito, que hoje no sinônimo de carro popular é uma coisa esquisita, uma coisa sem nada. E esses carros populares, como os que eu me referi aqui, no passado tinham. Fusca, por exemplo, ele não usava água, era um veículo que andava, você usa a vida inteira. Você desencarna, ele continua servindo a seus netos, bisnetos, tataranetos, enfim. Namastê, namastê. Tenhamos a paz necessária para continuarmos unidos. O Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu lar. Muita paz, muita paz.